Olá, pessoal. Hoje, 22 de abril de 22. Então, tá uma boa hora para a gente, começar a aprofundar um pouco mais de teoria sobre a parte espiritual. Temos feito essa estrada conhecendo o mundo espiritual e conhecendo a doutrina da verdade, a doutrina do caminho, como Jesus chamava. E hoje o tema é comida, o que se come, comida espiritual. Coisa mais difícil, muito difícil de montar, porque a comida espiritual vai mudar de acordo com o plano que cada um foi parar. Então, estamos falando da parte espiritual, nós vamos ter que dar uma dividida a grosso modo, baixos planos, crosta, umbral, comecinho dos planos elevados e depois mais para cima, porque não dá para falar de uma vez só, olha, desencarnou a comida é assim. Vamos lá, então, devagar. Como tem, vamos falar da parte espiritual, nós temos que lembrar que nós, encarnados, estamos no último estágio dos 9 estados da matéria. Na contracapa do Evangelho Eterno, tem os 4 itens que resumem o livro. E o último item é justamente matéria ou cosmo, os 9 estados. Então, nós vamos começar do último estágio da matéria, que é a parte sólida, para começar a exemplificar, porque não tem nada sólido só sólido. Ah, puxa, eu peguei aqui alguma coisa, um papel, um passarinho, ele é sólido. Não tem nada que seja sólido por si mesmo. Cada coisa vai ser sempre constituída dos outros demais estágios da matéria, da parte energética, da parte etérica, pulando para a substância. Vamos recordar, substância é o estágio da matéria que tem esse nome substância e do qual é feito o perispírito, nosso corpo espiritual visível. E depois, para existir, tudo tem que ter esses estados. Então, você pega uma laranja, por exemplo, vai ter a laranja na parte substancial, da matéria, substância, da parte espiritual. E depois podemos achar esta mesma laranja no componente que ela tem de éter. Porque tudo vem de Deus, vamos logo fazer a complementação. Se tudo vem de Deus, é emanado de Deus, em primeiro lugar, qualquer coisa no universo infinito tem a essência divina e luz divina na sequência. Então, vai ter uma laranja, em termos de luz divina, energia, éter, mas não tão perfeita, ela brilha, ela vai perdendo forma e vai ficando cada vez mais sólida até chegar a nós com o formato que conhecemos, tá bom? Então, não deixa de ler, conhecer esses 9 estados. O corpo humano também é a mesma coisa, igualzinho em todos os corpos, nós encarnados temos os últimos, gás, vapor, líquido, sólido. Esse é o último restinho da lista. Substância fica no meio, que é o corpo espiritual, assim que a gente desencarna, que é o que ele sai, é o que os videntes veem. E depois os estágios mais brilhantes vão se mostrando cada vez mais, mas temos a porcentagem é que é menor para aqueles que moram lá para baixo, tá bom? Então, vamos comer, beber na encarnação, tomar um remédio. Aí tomei um remédio com um copo d'água. A gente tomou substâncias astrais junto. Pararam para pensar?
E mesmo na parte etérica, a gente tem lá do outro lado as energias, podemos tomar remédio do outro lado e também a energia vai entrar. Então, quem come, quem bebe, quem toma um remédio, toma, mas não sabe, não faz aquilo sabendo que vai entrar para os outros componentes também. Os componentes astrais, toda esta parte a gente não vê, não sente. E tomou remédio, tomou água também para a parte astral. Os planos espirituais, como matéria, que a gente tem aqui, sólido, líquido, gasoso, lá é substância, a parte material. Por isso que o desencarnado belisca assim e sente aperta, porque lá é o estágio substância. E eles vão variando de grau de intensidade conforme o espírito vai subindo. O teor vibratório é outro, a parte química reage diferente. É complicado? É, mas faz sentido. Então, conforme a gente vai subindo mais em evolução, tudo nosso vai sublimando, vai divinizando também, e aí, com certeza, a gente vai aumentando, transmutando, né? Tudo aquilo que a gente tem por aqui, mas não se perde nada, é tudo igual. Vamos pensar, por exemplo, na água que está presente em tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, porque a água, é como ela é fluida, líquida, fluida, ela tem, ela está presente dentro de cada célula do nosso corpo, por isso que a gente tem uma porcentagem imensa de água. E ela carrega, se levar para um laboratório, ela carrega sólidos. Tem sais, minerais, tem cálcio. Cálcio é um metal. Então, ela circula pelos minérios, a água vai carregando bem pequenininhos, moléculas pequenininhas, e ela penetra nos vegetais. A gente come os vegetais, então come os vegetais, as vitaminas, a água que está nele. Quando comemos animais, a mesma coisa, o mesmo processo. Então, o mundo espiritual socorrista usa muita água por causa disso, tanto no socorrismo da Terra como mesmo no espaço, porque a água carrega em si muito do que é necessário e vibrante também, porque ela fica sublimada se a gente fizer, aqui conhecemos como uma oração de fluidificação, mas no mundo espiritual eles adensam. Já viram no filme Nosso Lar? O doutor faz uma oração e aquilo que sairia da mão dele em forma de passe vira um comprimido, ele põe no copo. E o paciente bebe e tudo aquilo se distribui pelo corpo. Então, elas também a água vai aparecendo sublimada nos reinos superiores, dentro de frutas, eles comem, enfim. Quando os espíritos são tirados de região de treva, porque nós vamos fazer uma subida, temos que começar do que é mais baixo, e as pessoas que desencarnam devendo vão para paisagens tenebrosas. Então, retirado do treva, ficou muito tempo sem comer, não pode comer, não tem merecimento. Passam fome, emagrecem muito, tem uma hora que entram, não desencarna, espírito não desencarna mais. Mas passa aquele processo, então, beleza, um dia recolheu. Recolheu, mas para voltar a comer, tem que começar pelo beber, primeiro só gota de água purinha. Acostumou? Pode aumentar até um pouquinho mais. Depois vai água com sal, porque nós fomos feitos e nos desenvolvemos em primeira instância com sal, só sal. Acostumou, tira o sal, coloca um pouco de açúcar para ir acostumando a absorver o açúcar que tanto tempo faz que o espírito não come. Aí, quando acostumou,
de água, água com sal, água com açúcar, aí pronto, podem levar para o hospital para tomar soro, e não comida ainda, soro. Então, esse é o socorro de quem nem comeu ainda. Os encarnados ficam achando que as legiões socorristas usam os elementos do próprio plano, assim, do próprio plano de onde eles vão. Não é bem assim, não. Eles tiram da terra elementos substanciais, então tem certas coisas que eles precisam tirar de animais mansos, certo tipo de ectoplasma, substância dos animais mansos, dos minerais, a energia dos minerais, depende da cor, enfim. Os vegetais, então, para aplicar no corpo humano, usam o daqui mesmo, que está fácil, mas também eles precisam do outro lado. Então, todos os corpos têm o duplo, como falei, os nossos corpos têm essa parte espiritual, no mundo espiritual já são só perispírito. Nós é que temos ainda tem um corpo espiritual. Então, os socorristas competentes, eles fazem permuta, eles podem pegar de nós para doar para alguém, conforme a pessoa tem o dom de cura, o ectoplasma sai maravilhoso e também, se falta alguma coisa do outro lado, faz esta mudança, elementos espirituais, elementos materiais. Se for necessário, eles colocam na água fluidificada, quando a gente faz a oração. Gente, acostumem-se a usar a água fluidificada. Aviso número 1.415.000, precisa. Brincadeira à parte, água fluidificada é muito importante, porque ela permite canalizar para dentro do corpo alguma coisa que a gente esteja necessitando, tá bom? Agora, se merecemos altos espíritos de elevada categoria entram com o seu elemento energético e colocam nas águas, este elemento vai atuar nos chakras, nos plexos e nas coroas, né, de força, e depois, por indução, cada chakra tem o seu órgão, por indução vai atuando naquele órgão do corpo físico, mas com aquela vibração dos espíritos maiores. Ah, mas como é que eu faço para ter uma água fluidificada com esse potencial? Comportamento. É a chave que abre a maior parte das grandiosas portas espirituais. É modo de pensar, modo de sentir, porque se estiver envenenado, doentio, fora dos padrões humanos, ou vai neutralizar, vai pôr a perder tudo que está na água. Então eles nem ofertam, tá bom? Então vamos começar lá, tirando de livros exemplinhos. Nada do que eu estou falando é meu, é sempre retirado de livros. Vida Além do Véu, Mundos Invisíveis, André Luiz. Hoje tem um trecho grande do Livro das Comunicações, e todos os livros do nosso grande irmão, Oswaldo Polidoro. Este é um parágrafo desse tamaninho. Olha, Plano das Trevas, lá não tem refeição. Não tem o que vão comer. Aqui não, mas tem trechos que o pai descrevia a vidência dizendo, eles ali onde foi socorrido comem esterco. Veja só, quanto tenho sofrido, rolei nas águas, água, por dezenas de anos, e depois eu vim parar aqui no pior lugar deste plano, no meio de gente ruim, onde eu achei comida, era raízes de plantas, dessa aguaceira toda que virou lama, então agora ela come lodo sujo. Já é um progresso.
Ela só rolava na água e não tinha mais nada. Aí, do livro, o Confissões de um Corruptor, também tem um trecho que eu resumi, é longo, eu resumi, mas eu vou acompanhando para não perder nenhum trecho. Ele diz assim: nem sei quanto eu terei andado, quantos dias ou tempos, não sei, naquela corrida macabra, correndo, de vozes, agressões, assim, xingamentos, enfim. Sei que uma hora eu vi lá longe, bem ao longe, qualquer coisa que parecia vegetação, árvores mirradas, mas árvores. Outra luta para ter força para dar mais uma corrida para chegar lá em busca daquilo. E eram mesmo arbustos mirradinhos, verdes, cheios de seiva. Que delícia de alimento! Comi o quanto eu aguentei, mesmo com aquele gosto ácido, acre, rude, mas aquilo me fez bem, me deu sentido ao paladar, porque o paladar perde, né, pessoal? E ânimo. Até os ossos da perna me pareceram que eles revigoraram. Subi um pouco mais e lá ao longe eu vi campos verdes, árvores maiores, pastagens férteis, que lugar lindo. Eu estava melhor, tentei correr, não consegui. Não consegui. Como eu tinha corrido até aqui e agora para lá não pude. Não sabia o porquê. Eu não estava pesado, eu não estava empanturrado, eu estava bem. Caminhei, caminhei devagar e tudo melhorava. É a vibração do lugar que vai melhorando, ele vai indo devagar, ele vai absorvendo. Não está escrito aqui. E aí, finalmente, acariciei os primeiros tufos de grama, capim verde, no chão úmido. Ele fala como se fosse um sundae de sorvete de chocolate. Graças foi graça de Deus que isso tudo se ofertou a mim. E dali em diante, apesar de muitos percalços que eu tive que passar, dali em diante tudo foi graças de Deus que foram acontecendo. E eu agora sei o quanto a gente tem que respeitar a lei das intensidades. O que significa isso? Ele tinha uma dor a mais potente, intensa até quase desespero. E aí, quando diminui aquela fraçãozinha, é uma dádiva de Deus, um pouquinho, já melhorei. Então, é a lei das intensidades. É uma dádiva celestial que é trazida pelos ares da misericórdia. Está vendo só, gente? Dando graças a Deus, porque encontrou grama para comer. Na sequência, eu vou comentar alguma coisa que é muito comum e vem essa oportunidade que, em relação à comida e mais, existe muita interação entre encarnados e desencarnados, porque nós aqui estamos entre o primeiro e o segundo céu. Então, não, todo mundo mesclado, espíritos maravilhosos com espíritos bem endividados. Mescla e quando desencarna, continua mesclando. Então, aqui tem um trecho que diz: nós fomos ao socorro de daqueles que moravam naquela casa. Está desencarnado há muito tempo e tem pouca vontade de fazer outra coisa que não seja compartilhar da vida do encarnado que mora lá, dos encarnados que moram lá, tirando do meio ambiente, das irradiações dos encarnados. Se o encarnado está irradiando alegria, ele encosta. Se ele está com dor, ele encosta no órgão
para de doer, sugando, parasitando. O duplo das comidas, vou parar aqui um pouquinho. Não se esqueçam de oferecer, fez uma coisa gostosa, fez um pão sadio, uma salada muito gostosa com, sei lá, cebola, tomate, alface bem temperadinha, chama. Em pensamento, não precisa fazer oração, porque não é necessário, tá? Mas chama Grande Mãe, a Madalena, agora atualmente tomando conta a Marta Bíblica, que toma conta do socorrismo, porque elas vêm e trazem, por equipes, espíritos que vão merecer aquela carne que foi feita, aquele arroz, feijão. O caldo do feijão vai ser ofertado para aqueles que mal podem comer. E digo mais, aqueles que merecem só o farelo que derrubaram no chão, são aqueles que negaram comida em encarnados. Agora você pode ir junto com o socorrismo. Se cair no chão, é teu. É assim, de acordo com o merecimento. Então, como foi dito, tudo tem duplo, sim, e aí é usado junto com os encarnados, eles vão tirando. Então, eu digo um pouquinho mais profundo. Ouçam a descrição. Fumantes e bebedores inveterados, viciados, desencarnados de triste feição, ficam esperando aflitos, expectantes, esperando a hora de alguém acender um cigarrinho. Ou droga, né? Então, alguns encostam e sugam aquela fumaça da droga que foi arremessada no ar, ainda sai quente pelo calor do pulmão da pessoa. Ou cigarro, e aí ele fuma junto. Outro, por isso que tem gente que não consegue parar, porque ele fica, vai lá buscar um cigarro, eu estou com vontade, vai lá, e fica atuando. Outros ficam ou respirando o hálito de bebidas alcoólatras, dos alcoólatras, ou usam as pessoas que gostam de beber como copo vivo. Encosta e bebe junto, o duplo da bebida. Então, não quero isso. Comportamento. Muda o vício, tira de perto, mantém a casa limpa. Não é brincadeira. Quanto mais a gente conhece, mais esperto a gente fica. No livro Mensageiros, do André Luiz, não percam essa coleção, dá para conhecer tanta coisa. É do quarto céu para baixo. É todo o socorrismo descrito ali, do quarto céu para baixo. Ele ensina, por exemplo, nesse lugar dos mensageiros, centenas de espíritos produzem alimentos e remédios, que vão ser absorvidos pelos famintos e pelos doentes. São multidões de sofredores, fora os 1980 abrigados daquele local. Como cada enfermeiro só pode atender 5, porque não dá conta, todos dão muito trabalho, eles separam, todo mundo ali dormindo, sofrendo, gemendo, 400 que estão próximos de acordar. Já vai acordar esse? Vai para um tratamento mais intensivo, então vai poder tomar mais remédios? Beleza. Então, esses sim ganham mais água, mais alguma coisa líquida. Os demais recebem só uma vez por dia. Os elementos mais densos, assim, medicação, continuam dormindo, comem uma vez por dia, porque não precisam, não fazem nem movimento. E assim vão sendo distribuídas as pequenas porções de alimento líquido, medicação que vai pela boca também, tudo em muito silêncio para respeitar o sono de cada um. E fornecem quantidades reduzidas de água fluida também aos infelizes. Mas aqueles que só recebem caldo e remédio, vai água fluida.
2/3 daqueles 400 recebem passes também. E pouquinhos chegam a merecer aquele sopro curador que um dia já mencionei. Sopro, sopro, o hálito energético de espíritos que têm mediunidade de cura. Todos esses movimentos de trabalho, lógico que eles têm um chefe ali, e ele faz sinalização com a mão, sinalização luminosa para não ter que falar, silêncio. Ele faz com a mão. E 2 colaboradores ali também estão só para fazer a comida dos que são trabalhadores de céu mais elevado. Porque eles não conseguem comer aquela comida dali, então eles têm esses trabalhadores que fazem uma comida diferenciada, e ele diz assim, não dá para especificar para vocês a diferença, porque nós não temos palavra que explique o diferencial. Não é a primeira, não é a última vez que vocês vão ouvir isso. Eles não conseguem explicar por falta de vocabulário. Então, ali eles preservam, por exemplo, nessas oficinas, todos esses lugares, é um hospital. Então, eles preservam a pureza das substâncias alimentícias ali, e germe, bactéria lá não entra, não, porque não encontra campo de proliferação. Não tem o que, o germe, para proliferar, não tem o que comer. Por quê? Porque estes trabalhadores do mais alto e todos os da diretoria têm luz suficiente que neutraliza qualquer manifestação da treva que envolva isso aí, tá bom? Muito bem. Tá entendido? Estamos subindo, porque aqui já é um hospital. Eu vou comentar com vocês uma tarde dentro da casa do nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, que ele fazia grandiosas preleções e, conforme o tema, Grande Mãe Maria trazia muitas multidões de tudo quanto é tipo de necessitado para ouvir. Porque se o tema era alguma coisa de desarmonia, você tem que ouvir sobre isso. Foi aí que você errou e por aí. Então, as vidências descreviam que tinha banquetes com vários planos de atendimento. Lá embaixo, panelas sujas pegando o duplo da comida. Mais para cima tem uma mesa tosca, uns pratinhos ainda meio sujinhos. Vai subindo, tem uma mesa mais bonitinha, um prato, uma colher ou uma cuia, enfim, vocês já entenderam. Conforme vai subindo, lá para cima é banquete para valer. Então, esses espíritos da corte celeste que vinham assistir uma preleção de um espírito, Moisés reencarnado, Kardec, quantas vidas importantes ele teve, Krishna, reencarnado falando do mundo espiritual, vinham multidões também de espíritos maravilhosos. Então, vinham para ouvir e também ficavam para o banquete, né? Para esses, só o que eles estavam ouvindo já é comida, porque já enleva o espírito, já absorvem, beleza. Agora, nesta grande ceia tem que ter a serventia daqueles que são menos, mais brutos. Então, para a condição de cada um, é servido de acordo. E, conforme aparecia necessidade de alguma coisa, era pedido mentalmente, automaticamente, o que faltava vinha. Já tivemos uma palestra sobre isso, o poder da vontade, a concentração do pensamento. A evidência de tudo isso está lá nos livros das comunicações, porque eu gravava tudo isso, sabe? Ele fala assim, uma vidência, um trecho da vidência. No meio tem aqueles que estão envergonhados porque estão nus,
descalços, aqueles que não podem se apresentar a ninguém por causa da nudez. E então, o nosso grande irmão Oswaldo Polidoro levanta a mão e pede, e caem do alto vestidos, roupas, calçados, essa gente faz uma fila organizada para ir pegando o que precisa e fazer uma reverência de gratidão, né? Agradecimento. E os elevados do quarto céu para cima, esses recursos são bem diferenciados porque o espírito nesses planos elabora matéria astral sublimada, para onde mora, o que precisa, já é um grau de sublimação maior. Então, só para vocês saberem como terminou esse dia, ele termina, Oswaldo Polidoro termina pedindo que desça do céu para todos o Evangelho eterno. Doce como mel na boca, mas amargo como fel no estômago, ou seja, é o alimento do espírito, mas para colocar em prática não é simples. Depois que ele acabou de falar, veio a grande mãe para falar de vidência, grande mãe Maria. E ela diz, eu vou ler. Graças a Deus, depois dessa transmissão maravilhosa que foi feita, a descrição, houve a festa divina, mas não teve carnes nem bebidas alcoólicas, não. Comidas e frutas divinas para o alto, como Deus dá aos espíritos já divinizados nesse porte. Banharam-se nesse suco divino, delicioso. Depois de tudo isso ocorrido, tudo se transformou na doutrina que está esparramada no meio de todos, e pelo menos no meio daqueles que já puderam conhecer o fator fundamental que é conhecer a doutrina. Eu quis dizer isto a vocês encarnados para que relembrem coisas que já leram e saibam que um dia trilharão este caminho de trabalhadores do outro lado, se Deus quiser, né? Oswaldo Cruz acrescenta ali, é preciso ter muito cuidado quem é médico e quem não é. Às vezes vocês têm uma dorzinha de barriga desse tamaninho e já vão correndo atrás de mundos e fundos buscando remédio, chás, isso e aquilo, quando vocês mesmos poderiam curar a própria dor. É só saber que um dia essa máquina celeste que foi dada a vocês deixou de trabalhar direito porque abusaram. Abusaram de comida e bebida, não façam isso. Não abusem de comidas e bebidas. Porque, volto a dizer, esta máquina que Deus deu é divina, é celeste, o corpo. Um dia vai voltar ao próprio Deus, não este vai ficar, mas o corpo espiritual vai voltar a Deus, como ele é, Deus em Deus. Lições. Então, vamos para a conversa sobre carne, que tem muita gente que pergunta, então eu separei esse trecho que ele próprio, Oswaldo Polidoro, explica. Faço questão de seguir bem o que ele escreveu para não perder, não colocar palavra minha, entendeu? No mundo espiritual, conforme a faixa onde cada um mora, não precisam se alimentar de sólidos, principalmente de carne. Não estou condenando quem come carne, entendam bem, por favor. Há espíritos que ainda precisam desta proteína. Um dia vocês vão deixar de comer nossos irmãos menores, os animais. São filhos de Deus naquele estado, ainda servindo de alimento para vocês que estão na carne. Depois que tudo isto do Apocalipse passar, esta humanidade vai procurar se alimentar só de frutas e legumes. Porque da celestialidade, o Filho de Deus tem que se aproximar cada hora mais
e não pode chegar com traços animalescos na santidade total. Só depois do Apocalipse passar, porque esta época, durante e logo depois, a vibração é muito pesada, muito, muito pesada. Vai ser, está sendo, vem sendo, agora que temos guerra acontecendo. Para superar isto tudo, que é tão bruto, a alimentação tem que acompanhar. Não sei se me entenderam. Mas aí ele continua: não pode levar traços animalescos para a santidade total, mas por enquanto tem que comer carne. Se puderem, vão se afastando, mas se não puderem, comam carne, que isso não leva ninguém aos infernos. Recado dado dele próprio. Vamos ver, por exemplo, o grau de ignorância quando a pessoa não sabe nem que tem mundo espiritual. Chega lá, está viciado em comer, né? Olha o que este falou num trecho de livro. O socorrista avisa o desencarnado que pediu comida. Olha aqui, antes de mais nada, você está naquilo que vocês chamam de morto. Foi assim mesmo que ele deu a notícia: você está morto. Você não requer comida, pois não está com fome. Você nem requer abrigo, porque você não está com o corpo cansado. Quer dizer, por esses pequenos detalhes, a gente já fica sabendo que não é lá para baixo que ele foi. Porque já não sente nem cansaço. E não está com fome. Nem ao menos você está observando o sinal de noite, ou seja, lá tem brilho, não tem treva. Então, conforme a gente vai aprendendo, na hora de ler já sabe, não precisa dar um número, mas ali tem luz. E a resposta, ele falou: você sabe que você está razoavelmente certo? Eu não estou faminto mesmo. E é estranho, eu não tenho fome. E esse dia está longo, de fato. Tem sido o mais longo dia que eu me recordo. Não tem noite. Então, esse dia está durando, sabe Deus, né? Quantos anos. Esse dia para ele não acaba. Não tem fome, nem cansado, nem dormiu. Então, ele está num plano relativamente até razoável, mas não foi recolhido, não buscou a turma, não sabe que está desencarnado. Olha a importância. Subindo um tequinho mais num hospital do nosso lar. O paciente comenta lá: nossa, me deram um caldo reconfortante, depois me deram água fresquinha, que dá para ver tinha fluidos divinos. Aquele pouquinho de água me reanimou tão rápido, eu não saberia dizer se foi a sopa ou a água, mas foi uma alimentação sedativa da dor, um remédio muito salutar. Nosso lar. Mas depois, né? Porque lembra que eu comentei com vocês que teve uma crise quando eu falei de água, porque eles queriam deixar o diretor de lá, né? O governador queria deixar que as pessoas parassem, deixar acostumados a não comerem nada sólido. Ele raciocinou, ele falou: dá para tirar a comida sólida desse pessoal. E ele fez um pedido, vieram 200 instrutores de uma esfera mais elevada para dar curso de como é a ciência da respiração, saber respirar para tirar do ar os elementos energéticos que tem. Aqui também tem. Não precisa ir num lugar esquisitinho, mas numa floresta assim, dá para se alimentar bem. E absorver os princípios vitais da atmosfera. Eles fizeram depois a assembleia, tinha gente que era contra muita gente, porque eles falavam: essa cidade é de transição, tem gente que não consegue desambientar da comida sólida, como é, fizeram protestos públicos,
coisa fina. Mas o governador não desanimava. Ele lutou anos consecutivos, nunca castigou, sempre expunha paternalmente, um por um, as dúvidas ele tirava, fazia projetos, fazia regimes para ajudar e tal. E sempre destacava que é uma superioridade esse método. Vamos colocar aqui para ajudar na espiritualização de todos nós. E aí isso facilitava que os mais rebeldes inimigos do novo processo fizessem variadas excursões para zombar, que é mentira, e voltavam até novos adeptos, sabe? Porque eles viam que, nossa, é possível. Mas mesmo assim, 21 anos. 21 anos esse governador de lá suportou. E tinha ainda muita gente contra. Mas eles passaram a se abastecer apenas do indispensável, com a assistência de mentores. O que é indispensável? O que a gente pode dispensar? Os mentores, sabe de que ministério? Ministério da União Divina. A gente tem que ir largando para trás aquilo que nos prende no chão. E o Ministério da União Divina começou a fazer esse trabalho 21 anos. Aí começou a aparecer também distúrbios, espíritos, aqueles de menor tamanho que vinham para aquele lugar, começaram a fabricar cisões, brigas, clubinhos assim, e isto abriu brecha para um perigoso assalto de multidões que vieram do umbral mais para baixo, mais obscuro, que tentaram invadir a cidade. E lá tinha muita gente que, olha só, eles faziam um intercâmbio de clandestino. Você pensa que é só aqui que tem contrabando? Eles faziam intercâmbio clandestino por causa do vício que eles tinham de comida, e certas comidas feitas, gostosas, que tinha no nosso lar, não tinha no céu deles, eles vinham roubar, assaltar comida no nosso lar. O governador não se perturbou, calmamente ele mandou fechar todos o acesso dos grupos que eram contra, mandou abrir as cadeias, porque é o lugar onde são atendidos os rebeldes tem que ter cadeia. Onde pode haver rebelde, tem que haver cadeia, para prender e ser levado para o plano de direito. Mandou abrir as cadeias, isolou os rebeldes, que ele suportou por mais de 30 anos, porque ele começou a falar depois 21 anos brigando. Então, deu mais de 30 anos suportando esses rebeldes. E ele proibiu, temporariamente, o auxílio para as regiões inferiores, dali, daquele próprio céu. E pela primeira vez, ele mandou ligar baterias elétricas, que o mundo espiritual tem. O que nós temos aqui é cópia de lá. Nas muralhas da cidade, aqui a gente não tem arame, só que lá são baterias que jogam dardos magnéticos para atacar, para fazer a defesa do local. Não houve combate, não houve ofensiva da colônia, mas houve resistência. Aqui vocês não vão entrar mais. Aqui quem manda, pronto, é o governador. Então foram reduzidos só a comida a serviços de inalação dos princípios vitais da atmosfera pela respiração, água misturada com elementos do sol, vou repetir, água que tomou o sol, com efeitos elétricos, magnéticos de passes. A colônia, então, acabou descobrindo dessa forma até o que é a indignação de um espírito manso. Paciência ele teve.
Mas quando acabou a paciência, manda ligar isso, manda ligar aquilo, abre a cadeia, falando baixo. Então, todos, no final das contas, reconheceram que a medida foi de elevado alcance para a libertação espiritual. Isto eu estou lendo do livro quando foi escrito, porque, na real, todo aquele local subiu. Por inteiro, eles evoluíram de localidade. Reduziu-se a expressão física da comida. E surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Você percebe? Corto aqui para comentar com vocês. Alimento físico, como tem gente que morre para comer, não sei se vocês conhecem. Ah, não tem comida? Não, tudo bem, eu fazer uma tapioca. Tapioca pura? Não, põe uma saladinha lá dentro, um ovo, tá ótimo. Tem gente que se não tiver, passa mal, quer comer. Então, quanto mais a gente vai elevando no plano evolutivo, subindo, mais a gente vai conhecendo esta verdade que muita gente pode até nem entender. O amor divino é a sustentação do universo. O amor divino. Por quê? Pensa. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Quanto mais evoluída é a criatura, mais sutil é a comida. Vai passando aquela vontade de comer comida bruta, mas tem que estar num ambiente adequado. Não é o nosso caso, nós aqui. Vai passando a vontade de comer a comida bruta e vai sendo mais adequado até o ar que respira. Por Deus, isso. Os vermes, lá embaixo, na terra, se nutrem da própria terra, enterrados lá. Os animais grandes, comem plantas. Vê, o elefante, o hipopótamo, plantas. São os elementos de manutenção da vida deles. Uma criancinha que não pode mastigar o leite materno, líquido, cheio de anticorpos, cheio de comida, leite. Então, o homem colhe o fruto de algum vegetal, transforma aquele fruto numa geleia, num suco, como o paladar pedir. Agora, os desencarnados, eles precisam de substâncias que tenham suco mesmo, que tenham a condição suculentas no sentido de molhos, sucos, cada vez caldos, sopa, caldo, suco, água. Porque a tendência é ir para a condição mais fluídica. E o processo vai ser cada vez mais delicado, à medida que vai se intensificando a subida do indivíduo. Então, a prática do bem, isso Jesus deixou bem claro. Sabe o que é? Dever. Dever, obrigação, dever. Jesus aconselhava a gente que a conversação amiga durante a comida, o gesto afetuoso na convivência, tem que ser só bronca, mãe. Não tem uma hora que não sai um elogio. Tem que ser sempre pegar no colo, não dá para deixar cair. Está aprendendo a andar, vai machucar? Vai machucar. Está aprendendo a ensinar a pessoa a ser independente. Olha que bênção. Então, essas coisas que dão confiança mútua, olhar no olho e confiar, à luz da compreensão, à luz da compreensão, o interesse fraternal, são patrimônios que se derivam naturalmente de quem tem amor profundo.
Esses são alimentos sólidos para a vida em si. Não a vida aqui encarnada, mas para alguém ser vivo perante Deus. Reencarnados na Terra, a gente experimenta muita limitação, isto é certo. Mas quando voltarmos para o mundo espiritual, a gente reconhece que a estabilidade da alegria, a estabilidade, nos planos para onde a gente for, pulando esses de dor, a alegria é estável, a amizade é estável, não tem altos e baixos, não tem falsidade, não tem mentira. Isto passa a ser alimentação puramente espiritual. E aí vem um trecho que diz assim, da vida nos mundos invisíveis. Tem uma experiência que eu preciso contar de um plano mais elevado. Eles adoram levar turistas não, recém-chegados, para comer certos tipos de ameixa, cereja, que a hora que você morde é caldo puro, muito caudulento assim. E obviamente que molha a roupa, aquele escândalo assim. Então, quem come se arregala o olho de espanto, porque a gente fica aqui, vai manchar, caju mancha. Então, esse rapaz que na vida nos mundos invisíveis eles descrevem, ele viu que o suco desaparece. A roupa não ficou manchada. Aí ele perguntou, escutou a resposta, aqui nada se desperdiça. Nada se desperdiça, nem o caldo em excesso da fruta. Ele volta para a fonte, para a árvore de onde ela saiu essa fruta. Nada é destruído, não existe nos altos planos ter destruição de nada. Você pode sentar na grama em cima de um canteiro de flor, ele não vai destruir. A hora que você levantar a flor levanta. Lá nada é destruído, por mais que a gente tente, não existe destruir nada nos mais altos planos. Se alguma coisa não te serve mais, esse livro eu já li, ou enfim, uma parte da casa, ou você não quer mais alguma coisa, simplesmente ela vai sumir da tua frente, vai esvair na aparência, porque ela evapora diante dos olhos, pode ser até uma casa, porque as coisas são vivas enquanto tem quem queira, quem alimente, quem precise delas para a vida. Não tem nada que não tenha vida lá. Não existe objeto inanimado. Flor, fruta, é energia vital que eles comem quando chegam daqui, da carne, de um socorrismo bravo. Mas e as casas? Acabei de falar com a força do pensamento, o poder da mente. Eles constroem a casa. Não precisa mais desta casa. Vocês concordam então que nós vamos tirar essa casa daqui, vamos construir uma maior, por exemplo? Sim. Então vamos parar de pensar nela. E vamos começar a pensar na nova casa que vai estar aqui. A casa vai embora no ar. Jesus sempre dava, quando ele era diretor planetário, rosas brancas do jardim dele, a flor preferida dele. E perguntaram para ele, quanto tempo isto vai durar enquanto você pensar em mim? Está respondido. Aqui, continuando, então, alguém comenta, nossa, como é bonito ver, isso é uma evidência, como é bonito ver as reuniões em conjunto, a aura de cada um, que ninguém é igual. Cada um doa do que pode, da melhor maneira, com a harmonia que corre num ambiente de oração, porque todos participam pensando na mesma coisa naquela mesma hora. E se vocês pudessem focalizar as orações, esse conjunto de pessoas reunidas, que prodígios que fazem.
Que prodígios que fazem. Porque aqui no mundo no espiritual não existe o que os encarnados têm em si, que é a potencialidade física, porque nós comemos alimentos sólidos. Por isso que é bom comer antes de ir para o trabalho, mas sem empanturrar. Comeu, tá gostoso, tá bem assim? Comida sadia, beleza. Vai sair o ectoplasma referente a esta comida. E aí, então, me lembrei. Eu peguei esse trecho, é Dr. Oswaldo Cruz que fala. Então, a gente forma uma bateria energética que, colhida por nós, produz grandes prodígios a quantos espíritos que estão em leitos, quantos são, quantidade, hospitais, nas ruas, caídos, e a gente doa esta carga de eletromagnética e produzimos milagres. Se é que existe milagre, ele fala. Mas há casos que até nós ficamos pensando, olhando o que aconteceu e falando, isto foi um milagre. Porque o caso era muito difícil para nós, mas para Deus não. E o caso fica resolvido. Tudo é divino, quando vocês saírem da carne, vocês vão ver a maravilha que é produzir essa energia que a gente recolhe. Por isso é que a gente sempre fala, não tem igual uma oração em conjunto. Por isso que a gente pede, mesmo os que estão morando, que nem hoje tem gente de outros estados, alguns estados, Pernambuco, Paraná, e aí, mesmo que estejam assistindo a oração online, chama mais gente da família, fica todo mundo em torno de uma mesa, não deixa as pontas da mesa vazias, um copo d'água em cima, faça uma oração em conjunto, nem que seja pouquinha, gente. Então, o foco para mais um trecho que eu peguei é a necessidade de disciplinar o ato de comer, porque já foi falado ali que tudo aquilo de atitudes bondosas podem se transformar em alimento, mas o ato de comer, vamos relembrar que naqueles 50 dias que foram foco, na última vez que estivemos juntos, entre o desencarne de Jesus e horas antes da entrega dos dons, Jesus aparecia na mesa posta, com a família reunida. Aparecia e quando ele achava que já conversou tudo que tinha, desaparecia. Na hora de comer, sagrada, a reunião da família em torno da comida. A gratidão de ter comida, agradecer que a comida está gostosa. E vejam um exemplo de uma casa e perguntaram para a pessoa, uma casa do mundo espiritual, e uma senhora de mais idade toma conta daquela casa e a neta veio para lá, para morar junto com a avó naquela casa que ela toma conta no mundo espiritual. Sua neta não vem para a mesa? Já agora é hora de refeição? Ela respondeu, não. Por enquanto ela está comendo sozinha, porque a tolinha continua nervosa, abatida, e aqui nós não trazemos para a mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados, venenosos, que se misturam automaticamente à substância que vamos comer. Minha neta demorou no umbral 15 dias, forte sonolência, foi assistida, e ela tinha que ir para um hospital e decidiram que ela teria que vir para cá. Então ela tem que aprender. E comer é sagrado. Essa hora é sagrada. Olha quanta lição. Mãe Maria falava, quando eu tenho que socorrer uma casa, eu tenho que começar pela caixa d'água, porque se é uma casa onde tem briga, a água também está envenenada.
Partindo para os planos altos. Prestem atenção, porque quando descrevem planos altos, fala pouco e muito. Aqui nos planos altos, o corpo é revigorado, ou seja, se eu estou cansado, fui trabalhar lá embaixo, eu revigoro pela força espiritual e pela energia, que são os força espiritual e energia, que são os componentes principais do ar que respiramos por aqui. Nós não precisamos de comida nem bebida. Derivamos a outra parte do nosso alimento na luz desses reinos, na abundância da cor, porque vocês sabem que cada cor emana uma velocidade de vibração e cada vibração dessa, ao penetrar nos corpos mais sensíveis, tem uma diferenciação no que vai fazer. Então, a cor alaranjada estimula o apetite, a cor amarela estimula a inteligência, a cor azul estimula o repouso. Então, a gente se alimenta, vou repetir, força espiritual e energia do ar, e na luz tem a cor, tem a força das águas e também das frutas quando estão abundantes em beleza, e perceba que todos nós deste plano temos saúde perfeita. Aqui tem tanta comida sólida e tanta doença por excesso. Como estes reinos positivamente são abundantes em beleza e por isso ganhamos grande força espiritual, que também vem vertendo sobre todos nós, vindas do Pai Divino. Grande força ganhamos espiritual, que constantemente verte sobre nós, vinda de Deus. É como se fosse uma corrente magnética eterna, que eternamente nos carrega com força e nos dá poder, e nos dá vida. E derivamos nossa força vital de uma gama de forças diferentes, porque o que não temos aqui, não temos que buscar. Elas nos envolvem. As fontes da força vital não precisam ser buscadas, elas estão em volta de nós, onde quer que a gente esteja, em tudo que a gente faça. Nós não podemos nos fechar, não quero fluidos vitais. Não existe isso. Nem os fluidos vitais podem ser negados, nem eles falham. Os fluidos vitais estão ali perenemente. O ar que respiramos não pode ser poluído, porque não tem sujeira lá, não tem pó, não tem uma máquina movida a alguma coisa que polua. Nem a água tem impurezas, pela mesma razão. Então, não há nada que se assemelhe a germes, bactérias, vírus, não tem nada disso por aqui. Nenhuma doença, de jeito nenhum. Nós não nos machucamos em acidentes, porque o corpo é imperecível e é incorruptível. Se podemos cair, mas não machuca. Nós não ingerimos comida porque nunca temos fome. Então, se não comemos, não excretamos. Pararam para pensar nisso? Se eu não como, eu não excreto. Por quê? Mesmo que eu tenha comido uma fruta, acabei de explicar com o caso daquelas frutas que o rapaz comeu. Nada vai ser eliminado como aqui na vida sólida. Não existe nada que vai ser eliminado.
ele simplesmente, aquilo que a gente não deseja, deixa de existir novamente. É a mesma explicação de outro livro. Deixa de existir ou volta para a fonte de onde veio. Os órgãos que nós temos têm o seu propósito bem definido para a sua existência. E o propósito deles, dos nossos órgãos, é agirem como um canal para a força vital, que é o poder etérico. Então, eles respiram, tem tudo aquilo de pulmão, para receberem o poder etérico. Terminando então por aqui hoje. De João Evangelista encontrei no capítulo 4. A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou para cumprir a sua obra. Vou repetir. A minha comida é eu fazer a vontade daquele que me enviou para cumprir a minha obra. João Evangelista. De Oswaldo Polidoro tem a frase: dai, portanto, a vossos filhos o alimento eterno, que é o pão do Espírito, que seria o conhecimento espiritual. Sem amor, não se pode nem se deve viver. Dai a seus filhos o alimento eterno, que é o pão do Espírito. Sem amor não se pode nem se deve viver. Isso aí, pessoal. Isto foi sobre comida.